ele hoje. Eu queria orar com ele, por ele. E acho que seria legal... Cadê a esposa e o filho? Ah, tudo bem. Depois eu acho que o senhor apresenta. Tá, então vamos orar por eles todos. Né? Olha. Isso, pronto. Eu quase passei uma vergonha na hora que eu estava entrando, porque eu achei que o Pierre, o Pierre, que é o filho do reverendo Gerson, fosse a Júlia, filha do William. Estava no carrinho, aí eu ia mexer com ela, né, ou com ele, no caso. Mas que bom que eu não mexi, né? E que bom que era o Pierre, né? Porque se eu mexesse também não ia ter nada. Vamos orar por eles. Essa é a família missionária que tem trabalhado lá no Senegal já há muito tempo, né? E Deus tem os colocado ali. O reverendo Gerson vai poder contar um pouco da história, com certeza vai compartilhar um pouco disso também, do que Deus tem feito nesses últimos anos. E a gente vai ouvir com carinho, mas eu queria orar por eles. Se você puder orar comigo, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa família tão especial para nós, tão querida dessa igreja. Obrigado, Deus, pela obra do Senhor que tem sido feita lá no Senegal, através de tantas pessoas queridas, dentre elas o Gerson e a família dele. Obrigado, Deus, por aqueles senegaleses que têm sido alcançados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que o Senhor tem levantado para a obra, para o pastoreio, para a obra missionária naquele lugar. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que os nossos olhos têm visto ou não, mas que nós cremos o Senhor tem feito naquele lugar. E que agora, Pai, em nome de Jesus, quando nós vamos ouvir a Sua palavra através do Seu servo, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor avive os nossos corações e coloque em nós, Deus, esse ardor missionário tão importante e tão precioso na vida da igreja. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar aqui, né, depois de algum tempo, devido à pandemia, né, ficamos algum tempo sem poder vir, mas graças a Deus por esta oportunidade, né? Obrigado ao pastor João. Então, logo entrei em contato com ele, ele prontamente falou, vamos marcar a data, né? E deu certo hoje, e hoje também me alegro de ver aqui os irmãos, né, do CDL, a CLD no caso, né? E poder rever aqui o Pedro, né, que é lá da igreja de Votuporanga, onde a gente tem também participado nesse tempo de Brasil, e saber do Vinícius, né, que os dois também estão bem, aproveitando aí esse tempo, né, de curso com os demais alunos, né? E tivemos a bênção, a Vivian e eu, de virmos hoje, né, do final de um curso de um encontro de casais que teve ali em Monte Sião, promovido pela Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, né, uma outra igreja também companheira nossa. E quem foi o preletor foi o pastor Davi Merkel, né? Então, bem conhecido aí dos irmãos também do PV, né? E fomos ricamente abençoados através do pastor Davi e sua esposa, a irmã Carol, né? Irmãos, eu gostaria de saudar ainda vocês, né, com o texto de Atos 14, 27. Eu acredito que vai ser, talvez, projetado aqui. E Atos 14, 27 é um texto particularmente que eu gosto demais, porque a gente se sente um pouquinho, né? Estes apóstolos retornando à igreja de Antioquia e podendo dizer, né, ou falar o que está dito aqui, né? Então, vamos ler juntos, Atos 14, 27, vamos lá? Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então, aqui é Paulo e Barnabé, não é, retornando à igreja de Antioquia, e eles relatam quantas coisas Deus fez com eles. Aí poderíamos pensar numa ação de trabalhar na vida deles pessoalmente, através de tudo que aconteceu, né? Mas também poderíamos pensar em numa cooperação missionária, né? A missão é de Deus, Deus quer salvar vidas, mas Ele chama a gente, cada um de nós,
para participarmos, né? E o apóstolo Paulo e Barnabé, então, eles têm essa bênção de serem instrumentos de Deus, e agora voltam e trazem este relatório, né? Este compartilhar de como foi esse tempo na primeira viagem missionária. E nós também estamos, então, com este propósito, não é, irmãos? Podermos cultuar ao Senhor juntos aqui com vocês, neste domingo à noite, dizer o nosso muito obrigado à igreja, né, pela parceria conosco já há vários anos, né? Completamos agora, dia 8 de setembro, completamos 15 anos que estamos trabalhando no Senegal, e então, nosso muito obrigado a esta igreja, né, ao pastor, ao conselho, aos irmãos encarregados mais diretamente aí também, não é, da obra missionária da igreja, os contatos, né, da igreja conosco, respondendo os informativos que a gente envia trimestralmente, e sendo este carinho, né, este contato conosco lá no campo. E então também, claro, manifestar juntos com a igreja, né, o nosso louvor a Deus pelo trabalho que tem sido feito lá naquele país, né? E nós vamos começar então passar procurando, né, sermos objetivos, como tem sido esses 15 anos de trabalho missionário no Senegal. Então, Vivian e eu, né, estamos lá agora. Dia 3 de outubro, né, estaremos voltando, né, com o Pierre, né, porque ele foi gerado lá, né, mas ele veio no ventre da mãe, né, para o nascimento, e agora então ele volta conosco para mais um tempo de Senegal, né. Aqui, quando a gente soube que era um menino, aqui o primeiro dia de nascido dele, e aqui ele com 4 meses. Hoje ele está com 6 meses e meio, né, graças a Deus, meninão saudável aí, e nos dando muita alegria. Então, esse é o nosso objetivo, que todos os povos possam conhecer ao Senhor. Toda a terra é de Deus, portanto, deve ser também esta a nossa visão. E Jesus reafirma isso, dizendo que o campo é o mundo. E ainda há muito a ser feito, não é, irmãos? Não podemos nunca nos esquecer disso, que a tarefa ainda está inacabada. Ainda tem muito a ser feito também na área da tradução da Bíblia. Portanto, é um dos ministérios muito necessitados em todo o mundo. E nós temos esta bênção, né, de cruzar barreiras intencionalmente. Missões é isso. Nós sabemos de uma necessidade e a gente se coloca à disposição de Deus para, juntos com Ele, né, podermos manifestar o maravilhoso amor dele. E, irmãos, nós louvamos a Deus, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária, né? Uma igreja em missões. Deus tem se utilizado da IPB na obra missionária. Além das várias ações, né, que são feitas a nível de igreja local, e que aqui vocês poderiam, né, compartilhar, relatar, como diz o texto, né? Então, nós também podemos louvar a Deus, porque enquanto denominação, nós temos também estas 4 autarquias que trabalham diretamente na obra missionária, né? Então, nós temos aqui tanto a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, na qual nós somos missionários, né? A Vivian e eu. Tem também a Junta de Missões Nacionais, plantando igrejas no Brasil. Tem também a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Temos também o Plano Missionário Cooperativo. E como que é este trabalho feito por estas autarquias, né, estas organizações missionárias dentro da IPB? Através de vocês, não é? Os membros da igreja que têm a visão dada por Deus de entregarem os seus dízimos. Vocês são orientados por Deus na sua palavra, e vocês entendem isso e praticam isso. Então, vocês entregam os seus dízimos, vocês estão aqui, membros da igreja local. O conselho da igreja, por sua vez, vai administrar esses dízimos, né, e ofertas, e vai fazer subir, não é, para o Supremo Concílio o dízimo dos dízimos. Então, 10% do que você entrega aqui sobe para o Supremo Concílio, e são aí N
aplicações, N investimentos que são feitos nos 46%. Né? Mas, irmãos, o que nos interessa aqui são os 54%. Ou seja, mais da metade do valor que vocês entregam aqui, não é, e que sobe para o Supremo, mais da metade são investidos diretamente na obra missionária. São vocês que estão sustentando todos os obreiros da Junta de Missões Nacionais, plantando igrejas onde não há igrejas presbiterianas e ou reformadas no Brasil. E também revitalizando igrejas que haja necessidade. Né? Então, vocês estão sustentando integralmente, vocês, claro, Deus, né, através de vocês. Né? Também construindo templos, reformando estruturas e assim por diante. Né? Também a PMT, irmãos, mais de 200 missionários, né, espalhados aí em 46 países, e nós temos, irmãos, olha que bênção, né, cerca de 200 missionários em preparação. Isto é um sinal de que Deus tem também olhado para a IPB e tem se utilizado da igreja presbiteriana para alcançar vidas no Brasil e no mundo. Né? E aqui nós temos, então, parte do sustento vindo diretamente deste caixa da IPB. Em média, aí, 5% a 10%, digamos, de cada missionário, né, de cada unidade missionária, do orçamento necessário para cada mês. Então, cerca de 5% a 10% vem diretamente deste caixa do comitê gestor, né? Ou seja, da participação de vocês, membros da igreja, neste trabalho, né? Através também dos dízimos. Então, nós louvamos a Deus, né? Nós, da Junta de Missões Nacionais, ou melhor, os obreiros da Junta, né? Nós também, os da APMT, e os demais que Deus se utiliza, né, nos campos missionários, e através de vocês também, além das orações, e também através desta forma, diretamente através dos dízimos que vão para o Supremo. E claro, daí eu falei em torno de 5% a 10% de dízimos, né, de pessoas que têm aí o seu projeto, né, da participação direta do Caixa, e onde estão os outros 85%, 90%, 95%. Daí são as igrejas locais que formam parcerias com os missionários. Né? E, graças a Deus, nós temos a bênção também desta igreja como nossa parceira ministerial, alcançando vidas lá no Senegal. E, além disso, né, irmãos, eu sempre gosto de falar também sobre a Missão Kaiowá. É um outro trabalho nosso, da Igreja Presbiteriana, em parceria com a IPI, que já existe há 95 anos. Agora, alguns sábados atrás, houve o culto de louvor a Deus, lá na Missão Kaiowá, em Dourados, pelos 95 anos de trabalho. Né? Eu sei que alguns irmãos já estiveram na missão. Por favor, gostaria de identificar aí alguns que já foram. Isso, alguns, né, poucos aí. Então, pastor, ó, fica o convite, né? Sendo possível aí, os irmãos estarem indo aí numa equipe, né, quem sabe num ônibus, quem sabe em alguns carros, e vocês poderem ter esse conhecimento ali em loco também, né? Porque a missão é conhecida nas igrejas, mas como é bom também quando é possível, né, alguns irmãos irem lá e poderem estar lá presencialmente, encorajando, né, os missionários que estão lá. Então vejam, Dourados, né, está aqui a cerca de 3 quilômetros, né? A aldeia está aqui, cerca de 17 mil índios. Aqui está o hospital da missão, né? Inclusive onde eu nasci, né, alguns anos atrás. Aqui também, então, a área da saúde, né, a área principal, claro, que é espiritual. Então, a igreja, o Instituto Bíblico, formando os obreiros. Temos também a escola ali, com cerca de 1.000 alunos até a 8ª série. E as casas dos obreiros. Né? Aqui também uma pré-escola. Aqui uma outra visão através do Google Earth. Né? E aqui é uma reunião de obreiros que teve um tempo atrás. Então, são obreiros indígenas, são obreiros não indígenas. Né? E é o trabalho que é desenvolvido há tantos anos ali em Dourados e também no interior do estado. Né?
Então, aqui o interior do templo, né, onde eu fiz, inclusive, minha profissão de fé aos 12 anos, né, algum tempo atrás também. A aldeia está logo ali, o hospital está aqui à direita, né, algumas cenas a mais do hospital. E aqui o Instituto Bíblico, né, uma das turmas aí do Instituto Bíblico. E aqui nós temos a missão em Carapó, né, onde os irmãos também já estiveram lá, os irmãos que nos hospedam, né? O irmão André, isso, irmão André, irmã... Bom, eu estou meio... Oi? Silvinha, isso, a minha cabeça está meio... Vamos lá. Então, o irmão o Emerson, né, que junto com o Samuel, lá o obreiro indígena, são os obreiros ali em Carapó, aqui em Amambai, né? Aqui a quadra de esportes, a igreja, a escola, os obreiros moram aqui. Então, ainda Amambai, aqui, Sassoró, né, no município de Itacuru, onde meu pai trabalhava, e nós moramos aqui os 11 primeiros anos de vida, no caso meus, né? E aqui a aldeia, a igreja, o ambulatório ali. Ok, então, a Missão Kaiowá também sendo um trabalho nosso, né, da Igreja Presbiteriana, e que Deus tem abençoado. Hoje já temos também a igreja filha, né, da igreja da IPB e da IPI lá, a igreja filha, que é a IIPB, Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil, né? Eu sei que já tem vindo aqui também obreiros falarem sobre a missão. E eu digo isso, irmãos, louvando a Deus pelo que Ele tem feito na área de missões, né, através também da IPB. Então, pensando um pouquinho na África, irmãos, um continente, né, de grande riqueza, diversidade cultural, étnica, né, também belezas naturais, muito populoso, né, também muitos grupos étnicos, muitas línguas são faladas neste grande continente africano, tem os seus desafios próprios, né, que já são bem conhecidos por muitos, e, claro, irmãos, ainda há muitos povos não alcançados, muitos povos que não têm nada do Evangelho, portanto, são alvos, né, do trabalho missionário. E Deus tem nos levado para este país, ali no oeste da África, o Senegal. Nós temos trabalhado, né, moramos em Dakar, a capital, mas hoje trabalhamos mais nas aldeias, né? Então, Dakar, sendo a capital, tem lá os seus 4 milhões ou 5, e a grande maioria, irmãos, mora em aldeias. Então, a grande maioria da população aí nas pequenas aldeias. Então, a geração de renda, em termos de... o litoral, né, tem muito litoral, também a agricultura um pouco lá, o artesanato, as línguas que são faladas, né, são 29 línguas, né, num país aí do tamanho do estado de São Paulo, portanto, uma diversidade enorme. E as comidas típicas, né, o arroz com peixe, ali bem comunitário, o momento da refeição. O Senegal ainda estando também naquele... aquele local, né, aquela delimitação geográfica conhecida por janela 10x40, o cinturão de resistência, países mais difíceis, povos mais resistentes, locais difíceis para estrangeiros viverem em termos climáticos, né? Mas também, irmãos, a grande necessidade de obreiros devido à situação religiosa, né? A absoluta maioria é islâmica, mais de 90%, os cristãos romanos ali, mas o protestantismo, né, a igreja evangélica não chega hoje a 0,5%, mais ou menos, né? Numa estatística otimista seria 0,5%. O desafio ainda do animismo, né, pairando ali no país por tudo, porque as pessoas são islâmicas animistas, né, na sua prática do dia a dia. Então, nós temos um grande desafio, porque o que nós vamos ver, naturalmente, são mesquitas por toda parte lá no Senegal, sejam estas pequenas mesquitas, né, nas aldeias, as criancinhas ali aprendendo o Alcorão, né, tendo que escrever naquelas tabuinhas, porque eles não têm dinheiro para o caderno, e então são essas tabuinhas que são os cadernos, e os lápis são pedaços de carvão, né, e ali elas ficam se prostrando e tendo que decorar o Alcorão em árabe.
E tem as grandes mesquitas também, como esta na cidade, né, de Dakar, esta outra também, outras mais pelo interior, né, como esta aqui perto da cidade, onde a gente trabalha mais para o interior. E tem a grande mesquita de Tuba, a mesquita sagrada, a cidade sagrada também de uma das denominações islâmicas do país, né? Então, quando tem as conferências lá, reúnem-se milhões de pessoas numa cidade que normalmente tem 200 mil habitantes. E tem toda uma história, as crenças deles, né, em relação a essas confrerias islâmicas. E aqui alguns detalhes, né, algumas situações próprias do Senegal também. Mas quando a gente pensa em Dakar, irmãos, a capital, uma cidade bonita em alguns lugares, né? Claro que a vida no dia a dia é bem sofrida também. Então, algumas características próprias aí do dia a dia senegalês ali em Dakar. Mas o que nos interessa também é a ilha de Gorée. A ilha de Gorée que fica a 12 minutos de barco, saindo de Dakar e chegando então na ilha de Gorée, onde tem o monumento da libertação dos escravos e tem também a Casa dos Escravos, preservada ainda antes da época então da libertação, né? Preservada da época da colonização. Então, aqui em cima, onde aconteciam as negociações das pessoas, né, dos comerciantes de escravos e com os raptores, e aqui embaixo as celas, né? Então, celas de mulheres, celas de homens, celas de moças, celas de crianças e assim por diante. E tudo preservado como era naquela época. E tem também ainda, né, até hoje, a porta sem retorno, onde passaram por ali milhares, né, quem sabe milhões de escravos que subiam então para os pequenos barcos que os levavam para os navios negreiros de lá para várias partes do mundo. E até hoje tem então esta igreja católica ali no centro da ilha de Gorée. E as pessoas estão ali sendo diariamente, né, ensinadas pelos guias, especialmente as crianças, relacionando, né, o cristianismo com escravidão, colonialismo e exploração. Mas Deus nos dá a bênção, irmãos, de irmos lá e dizermos que não. Aquelas pessoas que agiram daquela forma, agiram em nome próprio, né? Mas Deus é amor, né? E nós podemos, então, transmitir o Evangelho. E nós estamos, nestes 15 anos, servindo a Deus lá no continente africano, especialmente no Senegal. Este tem sido o nosso lema: Deus mostra o amor dele por você através de mim. Este tem sido o nosso versículo-chave, né? Vamos lembrar juntos, vamos lá? O ladrão somente para... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, eu gosto muito deste versículo, né? Porque nos dá apenas duas opções. Ou nós estamos com Cristo, levando o que para as pessoas? Vida e vida em abundância, ou nós estaremos com o ladrão. E o ladrão faz o quê? Rouba, mata e destrói, né? Então, nas nossas ações, reações, utilização dos nossos recursos, capacitações, né, da nossa vida, da nossa vitalidade, enfim, tudo que a gente for fazer, não é? Utilizar, então, ou nós estamos com Cristo, ou necessariamente estaremos jogando no time do inimigo, né? Com a graça de Deus, que todos nós sejamos achados com Cristo, amém? Muito bem, então nós oramos a Deus: Senhor, quais portas vamos entrar, né? E a primeira, então, porta que Deus fala: olha, é sua casa, né? Abra para que as pessoas venham. Então nós temos lá, nas quintas-feiras, as reuniões de oração, especialmente alcançando muçulmanos que venham para estas reuniões, né? Também vamos para as aldeias, sempre com a autorização dos líderes locais, e então nós temos as campanhas de evangelização, utilizando o filme Jesus, dublado nas línguas locais, e vamos vendo igrejas nascendo, né, como esta aqui em Diofior, que se tornou ali a nossa base de operações no centro-sul
do país. Então, nós temos as atividades especiais também, onde vem bastante crianças. No dia a dia não tem tudo isso, né? Mas Deus nos dá também a bênção de recebermos novos membros, e estes novos membros, por sua vez, vão também servindo a Deus. Alguns deles, então, são formados ali no nosso seminário presbiteriano, ali no Senegal. Esta é uma das turmas que nós tivemos aula lá no ano passado, no final do ano, quando estávamos lá, e nós temos sido o diretor e também um dos professores neste curso. Outras formações mais, também trabalhando nas prisões. São várias prisões, irmãos, que não tem ninguém falando do Evangelho lá, nem católicos e nem evangélicos. No entanto, nós temos permissão do governo para adentrarmos as prisões. Então, o que temos procurado é estabelecer equipes que possam visitar regularmente as prisões. Temos também o curso de costura, corte e costura em uma das prisões femininas. Então, nós temos trabalhado nas prisões, e também através de apoio aos obreiros nacionais, não somente, né, aqueles que são ligados à nossa missão, mas também outros de outras missões e igrejas. E algumas campanhas evangelísticas são feitas anualmente. Uma delas é esta aqui, que é através do ministério do Franklin Graham, né, que é o filho do pastor Billy Graham. E o pastor Franklin Graham, então, ele trabalha lá com as famílias, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, e as famílias, na época de Natal, elas enchem de presentinhos ali, caixas de sapato, ou então tapueres, e são enviados esses presentinhos para a África, né? Não somente para a África, mas para a Ásia e outras regiões, e até mesmo a América do Sul já foi também feito parceria com os missionários. E o nosso trabalho, então, é formar esses obreiros locais, que vão compartilhar a palavra nas aldeias, como esta, que foi feita esta ação missionária, né, evangelística pela primeira vez. Portanto, a absoluta maioria dessas pessoas está ouvindo pela primeira vez o evangelho aqui, ministrado por senegaleses, né? E depois eles recebem as caixinhas com presentes, né? As crianças ali. E junto na caixinha vem também um livretinho ali contando a história do Evangelho, no caso ali em francês, né? Porque no Senegal se fala o francês como língua estrangeira. E o objetivo destas campanhas é uma criança recebendo uma caixinha de presentes por toda a vida. Ou seja, que se requeira, né? É requerido dos missionários locais ali, dos obreiros nacionais, que sempre nós estejamos indo aos não alcançados. E é uma bênção isso. A gente tem podido trabalhar ali normalmente, né, anualmente, alcançando mais 500 crianças, pelo menos, né, em novas aldeias, isso sem contar aí as mães e os pais, né, que vêm também nestas reuniões nas praças das aldeias, né? Muito bem, então algumas outras campanhas também, compra de motos, né, para obreiros de outras igrejas, além daqueles que trabalham conosco. Por exemplo, esse aqui é um pastor metodista, um pastor da Assembleia de Deus, e assim nós vamos vendo locais em que eles trabalham, e nós então podemos auxiliá-los, tanto na adquirir as carteiras de motoristas, para depois nós fazermos as campanhas para as motos, e eles poderem avançar o Evangelho nas suas regiões. Também trabalhando com os talibês, irmãos, que são meninos, né, de 2 anos para cima, que são entregues para os marabus, que são os líderes islâmicos, e eles passam a viver nas daras, aquelas escolas de internato islâmicas, vivem às dezenas, né, e ali eles têm que viver durante o dia, fazendo mendicância, conseguindo doações, tanto em dinheiro quanto em comida, para os seus marabus, e durante a noite e nas madrugadas, decorando o Alcorão, e daí dormem também, né,
das formas mais simples possíveis, porque aquelas escolas de internato são barracões abandonados, né, casas em construção, e eles então vivem assim. Mas graças a Deus, né, pela irmã Vildene, o irmão Jerome e outros missionários mais que compartilharam a palavra, por exemplo, para o Salil, né? O Salil é um dos exemplos ali dos muitos talibês que tiveram acesso ao conhecimento da palavra de Deus. Hoje, o Salil, ele mora conosco, né, vive comigo na nossa casa, para seguir os seus estudos. Ele é um dos membros já da nossa igreja, ele é um dos obreiros conosco lá, né? Assim como ele também, o Mamigor, era do mesmo grupo do Salil, né? E com eles dois aconteceu, irmãos, o que muitas vezes acontece com os talibês. Eles não aguentam aquela vida nas daras, eles não suportam ali o que eles sofrem ali, em todos os sentidos que vocês possam imaginar, né? Imaginem ali dezenas de meninos, desde os 2 até os 15, 16 anos, e o que eles passam ali em várias situações, e eles se tornam meninos de rua. Eles não podem voltar para suas famílias, porque é uma desonra para a família que o menino fugiu de uma escola islâmica. Então, eles se tornam meninos de rua, e ali eles têm liberdade, então, pelo menos, de irem nos projetos que a gente tem, né? Nós começamos um projeto desse, que alcançou no passado, né, o Mamigor e o Salil, e esse projeto agora, então, nós começamos em parceria com o Mamigor, que é, inclusive, um dos nossos seminaristas, né? Ele é seminarista lá, um futuro pastor presbiteriano, né, no Senegal, com a graça de Deus. E hoje, casado já há mais de um ano, né, com a Daba, quase 2 anos aí de casamento, e a Daba está grávida de gêmeos, né? Então, com a graça de Deus, vão chegar aí o Timóteo e o Tito. Então, orem, né, irmãos, pelos gêmeos que estão chegando aí. Espero dentro de um mês, mais ou menos, deve acontecer o parto, então a gente já vai encontrá-los lá por novembro, né? Ter a bênção de recebê-los como membros também da igreja, os 2 garotões aí, né? Então, orem pela Daba e pelo Mamigor, nesse trabalho tão desafiador. E a nossa parceria, né? Quando eu digo nossa, a igreja conosco, né? É na parte financeira, né? Porque a gente é bom até que não estejamos muito lá em termos de prudência, porque são meninos islâmicos, né? De internatos islâmicos. E o Mamigor, hoje, então, é o responsável pela palavra diária lá. Os meninos chegam lá às 8 horas, ficam até umas 10 horas, mais ou menos, da manhã. Ali eles têm café da manhã, palavra, oração, cuidados de saúde e também lazer, né, através do pimbolim e outros joguinhos lá. E também assistindo TV, né, com os filmes ali evangelísticos. Aqui está uma irmã congolesa, que é a nossa parceria ali na área da saúde. E nas quintas-feiras nós temos o almoço, onde tem sido uma média de 120 a 150 meninos indo lá nas quintas-feiras. Então, uma bênção, né, irmãos? Um privilégio que Deus nos dá. São meninos que estão pelas ruas, são ligados às daras, né, dos seus marabus, mas Deus está ali lançando a semente, através do irmão Mamigor, do Salil, e da esposa do Mamigor, a Daba, né? Então, orem por este ministério, os talibês. Tem sido um privilégio para nós podermos retomar este trabalho depois de anos que tivemos que suspender, mas agora Deus tem nos dado essa bênção. Também as equipes de curto prazo, suspendemos agora na época da pandemia, mas já podemos retomar a partir do ano que vem, com a graça de Deus, recebendo lá médicos, enfermeiros, dentistas, protéticos, né? E ali nós podemos tocar vidas com o amor de Deus, né? Devolver sorrisos através das próteses, restaurações e tudo mais, irmos nas escolas também, evangelização para as crianças, EBFs, né? Tudo isso através das equipes que vão lá nos visitar, né? E outras ações de saúde, como dessa menina, que eu gosto muito do testemunho dela, né? A Ami, a pequena Ami, A-M-I-E. É um nome bem comum lá no Senegal, entre os países islâmicos, e ela tinha, então, esse probleminha, né, dos lábios leporinos, e a gente, então, detectando esse probleminha, a gente manda para uma cidade lá, onde vêm os médicos dos Estados Unidos, uma vez por ano, fazer trabalho voluntário, inclusive, nessa área de cirurgias, né? E o médico, então, perguntou para ela: Ami, você vai na escola?
e ela disse, não, eu não posso ir na escola, eu sou muito feia, as crianças zombam de mim, mas depois que eu fizer a cirurgia eu vou ficar bonita, daí eu vou na escola. Irmãos, que linda que ela ficou, não é mesmo? Hoje ela já está bem maiorzinha e tem lá as suas amiguinhas, né? O pessoal da escola está indo bem, graças a Deus por isso, né? São vidas tocadas pelo amor de Deus, assim como o fim, né? Esse jovem que já tinha os seus 15 anos, quando ele também fez a cirurgia. E hoje está aí tranquilo, né? Com a graça de Deus. E muitas crianças ouvindo. Então, aqui um resuminho de como tem sido esses 15 anos, né, de trabalho lá no Senegal. A gente não tem tempo aí de discorrer sobre tudo, né? Mas, irmãos, a gente louva a Deus por esse tempo, né, que Ele tem nos permitido estarmos lá e vocês conosco, né, na oração, no apoio. E então aqui uma visão rápida, né, de quais têm sido aí algumas áreas, as principais nas quais temos atuado. Estamos em oração agora pelo começo da pré-escola. Já estamos verificando a documentação com o governo, a questão da estrutura física ali em Diofior, e quem sabe, com a graça de Deus, seja a primeira de várias se espalhando ali naquela região, especialmente em aldeias que não tem nada do Evangelho. Porque pela pré-escola, daí nós temos autorização de sermos uma escola confessional, né? E aí então nós teremos a primeira a escola ali, a escola presbiteriana de Diofior, né? Orem por isso. Quem sabe um novo Mackenzie, né, pastor? Começando lá no Senegal, parcerias, enfim, avanço também através da área educacional. Nosso objetivo é termos pelo menos 100 crianças, né, de começo ali, e elas podem receber a palavra de Deus também, além, não é, de tudo mais que se é oferecido nessa pré-escola, inclusive o café da manhã, né? E, claro, um estudo de qualidade, né? Então, irmãos, aqui uma pequena demonstração de uma unidade missionária. Não é apenas nós, Vivian e eu, né, alguns anos, claro, aqui com muitas falhas e tudo mais, mas ações que têm sido desenvolvidas por uma unidade missionária da Igreja Presbiteriana através da APMT. E quando a gente pensa, então, nas mais de 200 que nós temos aí pelo Brasil e pelo mundo, mais de 200 unidades missionárias, cada uma delas também atuando em várias frentes. E Deus tem também chamado mais vidas para estarem, não é, sendo despertadas. Elas estão despertadas, estão já em preparação, cerca de 200 unidades sendo preparadas para serem lançadas nos campos. Então, como igreja, estejamos atentos, não é? Assim como a igreja de Antioquia discerniu a voz do Espírito Santo, quando o Espírito disse, né, separai-me agora a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja também deve estar discernindo a voz do Espírito Santo, tanto em relação àqueles que são despertados para saírem, quanto nas parcerias missionárias com estes novos obreiros. Eles estão também naquele momento em que estivemos, né? A Marília e eu antes, né? Agora a Vivian comigo, estivemos naquela época de complementação de sustento, mas esses irmãos estão agora em oração também e precisando de novas parcerias, porque missões são feitas assim, não é, irmãos? Mentes, pessoas que discernem direções de Deus, corações que amam, que mais? São feitas com pés que vão, que mais? Com joelhos em oração e com mãos que contribuem. Sempre, todos nós em missões, aqueles que estão em Antioquia, não é? Estão continuando a servir ao Senhor na obra missionária, e também aqueles que são separados para outros trabalhos específicos. Missões continuam, e não tem como nós não fazermos parte disso. É o melhor projeto a fazermos parte, não é? Da maneira como Deus quer nos utilizar. Porque a pergunta ainda continua valendo, não é mesmo? A pergunta é qual? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a melhor resposta, irmãos, continua sendo qual? Eis-me aqui, envia-me a mim.
né? Então, nós louvamos a Deus por esse tempo no Senegal. Se alguém quiser também receber nosso informativo, né, trimestral, na lista de transmissão, o pastor tem nosso contato, né? Então, podem pegar. E nós vamos agora olhar um texto também das Escrituras, irmãos, rapidamente, né? Não vamos tomar muito tempo, porque o tempo voa, mas vamos olhar para João capítulo 6, mesmo assentados como os irmãos estão, vamos olhar para os últimos versículos do capítulo 6 de João. Então, um texto conhecido nosso, daquela conversa, né, de Jesus com os seus discípulos, e aqui em João capítulo 6, a partir do versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12. O que foi que Jesus perguntou aos 12? Vamos lá? Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E a continuidade do texto diz o quê? O que Simão Pedro responde? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos novamente esse versículo, vamos lá? Aquilo que Pedro respondeu, né? Ali no versículo, isso, vamos lá? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, esse dia atrás eu fui para Dourados, né? Daí aproveitei ir lá nos campos da missão. A gente sempre faz isso, né? Quando é possível. É tão bom, né? Visitar lá os campos, conversar com os obreiros. E eu levei um rapaz comigo, ali de Santo André, Diadema, na verdade. E ele andando comigo lá nas aldeias e conhecendo um pouquinho lá o trabalho missionário, em determinado momento ele resolveu fazer uma pergunta que me pegou de surpresa, né? Porque para mim era algo tão assim, tão passivo, né? Tão tranquilo aquela pergunta. E ele falou assim: pastor, por que evangelizar os índios? Por que evangelizar os índios? E eu tomei aquele choque assim inicial, né? Depois então eu comecei a responder para ele, né? Com algumas respostas que me vieram à mente ali rapidamente. E eu disse, bom, primeiramente, eu diria que, por que evangelizar os índios? Né? Porque são pessoas. E como tais, estão incluídas lá em Romanos 3, 23. O que diz em Romanos 3, 23? Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. São pessoas que estão longe da glória de Deus, da vontade de Deus em si, não é? Por causa do pecado. Então já é uma razão para nós os evangelizarmos. Em segundo lugar, porque a ordem que Jesus deu lá em Marcos 16, né, foi o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Os índios são também criatura de Deus, não é verdade? E em terceiro lugar, porque é necessário que se fale o evangelho, para que alguém possa conhecer a respeito da salvação, confessar e ser salvo. É Romanos 10, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? É necessário pregar. Então eu estive conversando um pouquinho ali com ele em relação a isso. Mas isso também me chamou a atenção, irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos disso, não é? No nosso dia a dia. Por que evangelizar os índios? Por que evangelizar o nosso vizinho, a nossa vizinha, né? Por que evangelizar o nosso amigo, o nosso colega de trabalho? Por que evangelizar os senegaleses, né? Os europeus, os sul-americanos, os norte-americanos, enfim, por que evangelizar? E nesse texto, irmãos, aqui de João capítulo 6, nós temos também algumas respostas, né? E que eu vou aqui citar rapidamente. A primeira é porque ainda há muitos sem a resposta à pergunta que Pedro fez, né? Qual foi a pergunta que Pedro fez? Para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Nós sabemos que Pedro sabia, né? Pedro fez uma pergunta retórica, ele já sabia qual a resposta. Senhor, nós iremos para ti. Não há como nós sairmos de juntos de ti. Tu és a resposta a esta pergunta. Mas, irmãos, há muitos que não sabem a resposta. Para quem iremos?
há muitos totalmente ignorantes a respeito de Jesus. O Senegal, por exemplo, um país com mais de 90% de islâmicos, o que eles sabem a respeito de Jesus é o que o Alcorão diz. E o Alcorão traz uma caricatura muito mal feita a respeito de Jesus. Diz que Jesus nasceu, sim, miraculosamente, mas ele foi um grande mestre, foi um grande profeta, nem foi o maior profeta, porque o maior profeta foi quem? Mohamed, né, Maomé. Ele também não morreu na cruz. É interessante, né? Colocaram um sósia no momento da crucificação. Eu fico sempre me perguntando por que esse sósia não gritou, né? Não sou eu não e tal. Mas, enfim, isso não está registrado por quê, né? Mas então teriam colocado um sósia no momento da crucificação, e Jesus não morreu, portanto, na cruz, não ressuscitou, ele não é o Salvador da humanidade, ele não é muito menos o Filho de Deus, porque eles não creem na Santíssima Trindade. E ele não é, então, o Messias também, se for, é dos judeus, mas não dos gentios. Então, isto é o que eles sabem a respeito de Jesus, mas Deus nos dá o privilégio de irmos lá e mostrarmos o Jesus da palavra, não é? O Filho de Deus, o Salvador, transmitir estas boas novas que há salvação em Jesus. Há muitos irmãos que estão fazendo ainda a pergunta que o carcereiro, que o eunuco fez para Filipe. Qual foi a pergunta? Senhores? Aqui eu estou falando do carcereiro, né? O carcereiro de Filipos lá, né? Que devo fazer para que seja salvo? Tem muita gente ainda pensando que deve fazer alguma coisa para ser salvo, sendo que a resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Quem? Tu e a tua casa. Simples, né? Não precisa fazer nada, já foi feito. Tem muitos que não sabem disso. O eunuco etíope, né, retornando lá de Jerusalém: como poderei entender se não há quem me explique? Ele está falando aqui, Isaías, né, está falando dele mesmo ou de algum outro? E aí o eunuco, o etíope, Filipe, começa então a explicar ali naquele texto e fala sobre quem? Jesus, não é mesmo? Atos capítulo 8. Há muitos fazendo perguntas, irmãos, que para nós são tão básicas, tão básicas. Eles não estão tão preocupados, né, com outras questões que talvez para nós assim são tão importantes em relação a doutrinas mais profundas, digamos assim. Tudo bem, tem o seu valor, mas há muitos que não sabem o básico, algumas perguntas básicas. Irmãos, uma segunda razão também aqui que a gente vê por que devemos evangelizar os índios e outros mais, né? Outros tantos mais, é porque Pedro diz aqui: tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro meio de salvação. Não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Nós devemos continuar falando de Jesus porque Ele é o único meio para alguém ser salvo. Ele é a única verdade, né? Ele é o único quê? Caminho. E Ele é a vida. Somente Ele, irmãos. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus. A terceira, irmãos, razão e última, né, que eu estou aqui citando rapidamente, por que devemos evangelizar? Está ainda, né, nesse texto que estamos vendo aqui de João capítulo 6, nós já vimos, né, que a primeira razão, porque ainda há muitos que não têm a resposta à pergunta, né? Há muitos que não têm a resposta à pergunta: para quem iremos? Em segundo lugar, segunda razão, porque não há salvação a não ser em Jesus. Tu tens as palavras, tu, apenas tu, exclusivismo de Jesus como Salvador. E a terceira razão, irmãos, porque é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador para que a pessoa seja salva. Aqui Pedro diz:
nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. Pedro aqui faz uma profissão de fé, né? Ele faz uma declaração de fé em Jesus. Nós sabemos quem é o Senhor. O Senhor é o Santo de Deus. Nós cremos em Ti e nós temos tido experiência com o Senhor, de que o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o enviado de Deus. O Senhor é aquele prometido no Velho Testamento, com dezenas de profecias que se cumpriram exatamente na sua pessoa. Pedro podia dizer isso, nós também podemos dizer isso, mas, irmãos, há muitos que não dizem isso. Há muitos que nunca fizeram a profissão de fé em Jesus. Há muitos que estão indo para o inferno na ignorância a respeito de quem é o Senhor Jesus. Em Romanos 10, o texto que já falamos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. É necessário confessar Jesus, nem que seja naquele último momento, não é? Como aconteceu com aquele ladrão na cruz. Nem que seja, no nosso caso, né, da igreja presbiteriana, no momento da profissão de fé, que no meu caso, por exemplo, fiz aos 12 anos, outros fazem em outras idades, mas nós precisamos confessar. É uma evidência do que acontece no nosso coração, que nós cremos em Jesus. Assim como o eunuco etíope confessou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então ele foi batizado. Irmãos, nós temos essa bênção de conhecermos Jesus, de conhecermos a respeito dele, de sabermos que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos deixar Jesus, né? Pela graça de Deus, nós vamos perseverar até o final e nós seremos salvos. Pela graça de Deus, nós vamos perseverar até o final. Nós já podemos contar com a salvação que temos em Cristo. Mas não podemos nos esquecer, irmãos, há muitos que não conhecem. E o que nós temos feito a respeito, né? Temos orado por isso, temos investido na obra missionária, temos feito a nossa parte naquilo que Deus nos dá oportunidades para fazermos. Se não, é momento de arrependimento, né? Senhor, eu tenho sido egoísta, eu tenho olhado apenas para mim, para as minhas vontades, mas eu quero ter a Tua visão, Senhor, dos perdidos. Vamos abaixar as nossas frentes em oração, nossa cabeça orando ao Senhor, cada um de nós. Se você está em paz, de que você tem estado onde Deus quer que você esteja, você tem testemunhado, você tem participado no alcance de outras vidas, então louve ao Senhor. E que Ele nos dirija a todos, mais ainda claramente, para que possamos cumprir a nossa parte. Mas se você se encontra em pecado, você tem estado com outros valores na tua vida, então peça perdão a Deus agora. Tenha um novo recomeço diante do Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos por este registro que João fez e que chegou até hoje para nós. Nós te louvamos pela declaração de Pedro e que nós já temos também o privilégio de ter este conhecimento e professarmos esta fé. Mas, Pai, nós sabemos que ainda há muitos que não sabem nada, que estão indo para a perdição eterna. E nós sabemos que o Senhor também providencia os meios para que eles sejam alcançados. Então, naquilo que o Senhor quer se utilizar de nós, que nós não sejamos negligentes. Conduz-nos claramente e que nós possamos ter a bênção, Senhor, de sermos achados fiéis naquilo que o Senhor nos conduz
a participar. E te louvamos, Pai, pelo que já temos participado na tua obra, cada um de nós. É privilégio. Nós te damos toda a glória e louvor, nossa gratidão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que bênção podermos ouvir a palavra de Deus, sermos exortados dessa maneira, depois de também conhecermos o que Deus tem feito lá no Senegal. Que Deus te abençoe, que Deus te incomode, que Deus te levante para participar desse movimento que é a pregação do Evangelho, onde Ele nos leva. E que você seja um missionário, assim como o Gerson, onde Deus tem te colocado. Amém? Coloque-se em pé, nós vamos orar uma última vez. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos ouvir a sua voz, ver a sua ação. Nessa noite nós pudemos, Senhor, sermos, pela sua palavra, guiados à sua presença, onde o Senhor falou aos nossos corações e nos desafiou, Deus. E a nossa oração é para que o Senhor gere em nós resposta adequada à palavra que ouvimos. Queremos, Pai, responder a Ti prontamente. Eis-nos aqui, envia-nos, usa-nos, sustenta-nos na sua obra, para que pessoas que não sabem as respostas para as perguntas que têm, para pessoas que ainda não te conhecem, possam te conhecer e se render a Ti, e exaltar o Seu nome, e viver para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus, levanta essa igreja como uma igreja missionária, uma igreja que ama a pregação da Sua palavra, ama a pregação do Seu Evangelho, e assim faz por onde quer que ande, Pai. E que para isso, Deus, o Senhor derrame sobre nós das suas bênçãos. Que para isso, Pai, o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito. Para isso, Deus, o Senhor nos abençoe todo dia e a cada dia dessa semana, Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. E sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Você pode, por favor, se sentar? Nós vamos caminhar para o final. Eu tenho 3 coisas importantes para fazer com vocês. A primeira delas é dar as boas-vindas aos nossos visitantes. A Célia, Vitória e Aguinaldo. Isso mesmo? Cadê vocês? Deus abençoe vocês. São os familiares de uma das alunas do CLD. E se você olhar bem para a cara da irmã, da menina, você vai saber de quem que é a gente está falando, né? É igualzinho a irmã dela. Eu, inclusive, confundi a hora que eu estava chegando aqui, eles estavam na porta. Eu falei assim, você tirou seu uniforme, né? Então, sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito. Toda vez que vocês vierem do Rio e passarem por aqui, por favor, façam uma visita para a gente, tá bom? Deus abençoe. A gente tem outros visitantes, mas não é pela primeira vez. Eu quero dizer a vocês que vocês são todos muito bem-vindos. É uma bênção ter vocês com a gente. E o nosso desejo é que vocês se sintam acolhidos pela nossa igreja, sintam parte da nossa igreja e cada dia mais caminhem conosco, tá bom? Então, qualquer coisa que precisar, nos procure, a gente está por aqui e a gente está disponível à disposição de vocês, tá? Agora, alguns avisos rápidos. Primeiro deles, a gente vai ter um congresso para o Ministério Infantil, lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, daqui a algumas semanas. E se você deseja participar desse congresso, já atua no Ministério Infantil ou quer atuar, por favor, me procure a Poliana, a Juliana, a gente pode te direcionar para essa inscrição, tá bem? Segundo aviso, a gente também tem o Encontro da Fé Reformada, que vai acontecer no último fim de semana de outubro. Reverendo Ronaldo Lidori e Reverendo João Petrecelli, acho que os dois muito conhecidos do Reverendo Gerson, estarão conosco falando sobre a importância da visão do discipulado para a igreja. Então, eu disse hoje pela manhã, eu quero dizer de novo, a igreja está convidada e os líderes estão convocados para que a gente esteja lá. A inscrição também é feita de maneira online, você pode acessar, a gente vai colocar, já colocou hoje, mas coloca de novo durante a semana o link para você fazer a sua inscrição. Custa R$50, um valor muito pequeno pela grandiosidade desses homens que vêm com a experiência deles compartilhar a palavra com a gente.
Vai ser lá na Igreja Presbiteriana do Jardim Imperial, uma parte, a outra parte vai ser aqui, né? O reverendo João Petrecé, ele vai estar lá no sábado, no domingo ele vai estar aqui com a gente, o reverendo Ronaldo Lidório vai estar lá no domingo, então todos nós podemos e devemos participar desse evento, tendo em vista que nós queremos ser uma igreja que trabalha com o discipulado como a base do nosso crescimento. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Ou nós discipulamos, ou apenas teremos um hall de membros cheio. Faremos eventos, as pessoas gostarão, elas vão chegar, mas elas não vão ter profundidade na palavra. Então, a única maneira da gente crescer de verdade é praticando o discipulado uns com os outros, e a gente precisa se equipar para isso. A liderança está convocada, os demais estão convidados, e eu gostaria que o maior número de pessoas possível da nossa igreja estivesse lá com a gente, tá bom? Depois eu vou colocar esse link para vocês participarem do evento também, ok? E aí eu tenho mais duas coisas. Eu vou chamar o pastor Roberto aqui à frente, para ele falar um pouquinho para vocês sobre o CLD, apresentar um pouco esse projeto que a gente tem de aproximação do CLD com a igreja, e aí eu já vou me dirigir lá para o final. Quando o pastor Roberto terminar de falar, nós temos um vídeo para convidar você para as nossas escolas dominicais, porque, eu não sei se você sabe, hoje é o dia da escola dominical, e a gente quer que você participe conosco também desse momento que a gente tem aos domingos de manhã, esse tempo especial. Pode vir, pastor. Esse tempo especial que a gente tem como igreja estudando a palavra. Tá? Então, assim que o pastor Roberto terminar de falar, você, por favor, espera o vídeo passar e eu e o pastor Gerson estaremos lá na porta para te cumprimentar. Tá bom? Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana. Muito bem. Boa noite, irmãos. Rapidamente, eu sei que, como a Natália está fazendo, a maioria de vocês já sabe. O CLD é um ano que esses jovens dedicaram para aprofundar o conhecimento, a fé deles. É um internato, então eles moram lá, e durante esse ano eles desenvolvem coisas, inclusive a vinda aqui para a igreja, é uma oportunidade deles de servir, de aprender, de poder ministrar para outros. Então, é muito legal mesmo. Vou contar bem resumido, então é basicamente isso. Eu vou pedir para os que estão aqui ficar de pé, vem aqui pertinho de mim. Metade deles estão lá embaixo, e hoje, gente, olha só, nós estamos com mais ou menos 15 jovens aqui. Hoje nós temos 6 grupos em 6 igrejas diferentes. Então, esse ano o CLD tem 85 alunos. Tá? Então, é um grupo razoável aí de jovens, tá bom? A maioria na casa de 17, 18 anos. Se você tem filhos nessa idade, conversa com os pais da Natália, vê se valeu a pena ou não, entendeu? Se ela voltou melhor, ou se ela voltou pior. Não, voltou melhor, né? Está voltando melhor. E, de repente, nos anos seguintes, seus filhos podem estar com a gente. Eu queria agradecer muito à igreja, pelo carinho em nos receber, pela comida boa que nos serviram, tá bom? E pela oportunidade de servir junto com vocês. E também agradecer, porque vocês têm recebido todo final de semana 2 jovens aqui que não estão no CLD. Eles estão num outro curso que a gente tem, que é o CLJ. Então, a Anabel e o Rafa têm servido aqui com vocês. Eu quero agradecer, porque essa igreja tem sido acolhedora conosco. Não é a primeira vez que eu venho aqui com o CLD. Outros missionários nossos vieram aqui com o CLD em outros anos. E vocês agora também estão recebendo alunos de um outro curso que estão aí sempre com vocês. Então, igreja, Deus abençoe. Muito obrigado por esse apoio. E aqueles que vão fazer 18 anos em breve, quiserem estar com a gente, serão bem-vindos. Tá bom? Dito isso, vocês podem sentar, acho que vai ter o vídeo agora e a gente vai se despedir. A IBD para mim significa um dos grandes pilares da igreja. É onde eu aprendo desde pequena e onde eu aprendo até o meu último dia de vida. Oportunidade de aprender, de crescer, de conhecer sobre Jesus, aprender a amar Jesus. E, sem dúvida, a escola de vida dominical, oportunidade para toda a família crescer. É a oportunidade de nos aperfeiçoarmos na palavra do Senhor. Então, na escola bíblica dominical, podemos ser instruídos diretamente pelo nosso Criador. A IBD é importante porque é aqui que a gente escuta a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer da gente e aquilo que Ele fez por nós. A IBD é tão significativa na nossa vida porque ela nos leva, primeiramente, a dar o valor que a palavra merece.
Dentro do EBD, para mim, foi onde eu aprendi muito sobre a palavra de Deus, eu aprendi quem é Deus, por que Ele me chamou um dia a conhecer sobre a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, quão importante é para a minha salvação. O que difere de todas as outras escolas é que a gente não se forma. Então, independente da idade, independente do conhecimento que a pessoa tem lá fora, na EBD ela vai ser sempre um aluno. É sem dúvida a maior escola, é a melhor escola, é onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós podemos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então, venham para a escola dominical. Vem para EBD. Vem para EBD. Vem para EBD. Vem para EBD.